seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que selecionamos 3 temas para discussão. São eles os ataques em Cabo Delgado e vamos também passar aqui em análise as declarações feitas no contexto dos 55 anos das Forças Armadas pelo Presidente da República. Vamos também falar dos acidentes de viação que têm sido um flagelo e neste primeiro semestre foram a maior causa de morte. E lá mais para o fim vamos também falar da previsão de calamidades naturais. O governo aprovou um orçamento, mas mantém-se um déficit de 800 milhões de meticais. Vamos tentar fazer uma ligação deste tema com a Cimeira da Ação Climática, que terminou ontem, que saiu com grandes decisões relativamente às mudanças climáticas. Fazer a discussão de hoje conto com 2 convidadas, são elas Sônia Mboa e Páscoa Temba. Cumprimento as duas. Muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Muito bem, Páscoa Temba, que é ativista social, e começo mesmo por si. Vamos à questão de Cabo Delgado, que é uma questão central. As declarações foram feitas ontem pelo Ministro da Defesa e pelo Presidente da República. Ontem e antes de ontem, no encontro com oficiais da Defesa, foi de que as principais atenções das Forças Armadas devem estar viradas para a questão de Cabo Delgado. O Presidente falou de invasão camuflada, o Ministro falou de grupos externos que estão a criar a situação em Cabo Delgado, mas também o Presidente, de alguma forma, passou uma mensagem de insatisfação em relação ao desempenho das Forças Armadas para resolver o conflito em Cabo Delgado. Considerando que é um problema, quase todos os dias recebemos relatos de assassinatos bárbaros, como é que olha para esta situação de Cabo Delgado, contextualizando com as declarações dos últimos dias? Saudações e obrigada pela oportunidade de cá estarmos para fazer análise de vários assuntos que interessam o país, e no dia de hoje são os temas que muito bem já elencou aqui. Relativamente à instabilidade em Cabo Delgado, é verdade que é uma preocupação de todos os moçambicanos e não deixaria de ser para aquele que dirige o país. Para nós, cada um de nós como moçambicanos, esteja ou não em Cabo Delgado, à distância ou de perto do que está a acontecer, portanto, torna-se uma preocupação que portanto, conduz à tomada de medidas sérias. O pronunciamento de Sua Excelência, o Presidente da República, creio que foi oportuno, tendo em conta que, nos termos em que o fez, tendo em conta que muitos de nós, ou muitos segmentos, achavam que havia uma certa inércia ou letargia, que não havia um pronunciamento contundente em relação a esta situação, e creio que Sua Excelência, a Presidente da República, fez o bem. Teve o condão que teve de ser muito forte como comandante em chefe das Forças Armadas e não só como pai da nação, que se preocupa. Acha que ao exercer esta pressão, o Presidente manda uma mensagem à sociedade, mas também às próprias Forças Armadas, de que é preciso... Que obviamente conforta-nos a nós como sociedade, mas creio que ele tem um fórum de, portanto, dá o comando às Forças de Defesa e Segurança, mas ao fazê-lo publicamente, creio que fez no sentido de nos confortar a nós todos, para sabermos que está preocupado com os estágios que o assunto está a tomar em Cabo Delgado, e obviamente porque são pessoas, são famílias que estão a sofrer, é todo o tecido social e económico que está a ficar desestabilizado. E eu acho que foi bom esta postura de visibilidade e de contundência acima de tudo, por isso que sublinha essa questão de camuflagem, essa questão de que portanto, tem que haver maior celeridade e visibilidade da ação das Forças de Defesa e Segurança. Estes ataques em Cabo Delgado começaram no dia 5 de setembro de 2017. Estamos em 2019 e vemos o Presidente a passar esta mensagem às Forças Armadas, no sentido de que precisam estudar mais, precisam encontrar respostas. Este não será um sinal de que o governo, as Forças Armadas, não têm um controle da situação em Cabo Delgado? Não se pode também ler as palavras do Presidente nesse sentido? Não, de forma alguma. Se não tivesse controle, não teria chegado a este estágio. O problema é que foi, portanto, parecia, como se diz, como nós todos sabemos, são ataques sorrateiros, não tem rosto, não há responsabilidade de ninguém sobre
quem quer que seja, não vimos ninguém assumir essa responsabilidade, então não me parece que tenha sido tardia, no momento oportuno, no momento certo. O resultado desse acompanhamento da evolução dos acontecimentos desde o 5 de outubro de 2017 até esta altura é que conduzem a que se tenha tomado aquela postura. Eu também, como chefe de família, obviamente que em algum momento há um basta, não é? E creio que foi essa a postura. O sinal que se pretendeu transmitir. Pensou em boa. Tem também a mesma sensibilidade relativamente à mensagem que o presidente passou sobre os ataques em Cabo Delgado? Bom, em primeiro lugar, quero saudar o telespectador e saudar também aos colegas aqui do painel. Bom, eu, na qualidade de cidadã moçambicana, acabo dizendo, até que enfim, de 2017 até agora 2019, é a primeira vez que vejo um pronunciamento do Presidente da República em relação a este assunto publicamente. E devo dizer que é o que nós já há uns 3 anos clamávamos, não é? Infelizmente teve que acontecer, seja coincidência ou não, teve que acontecer exatamente com os membros do Partido Frelimo em Cabo Delgado, para que viesse o comandante em chefe e dar este pronunciamento do basta. O que quer dizer, Sônia? Porque já outras vezes o presidente já se pronunciou. Quer falar, falar do tom, do tipo de mensagem? É muito forte quando é o próprio o presidente da República a dizer devem se vingar. Significa que havia mais alguma coisa que era possível fazer-se antes. Significa ainda que nós, como moçambicanos, estávamos à espera que ele tomasse uma decisão e espero eu que não seja também, estamos em época de campanha, que não seja... Um expediente eleitoral. Exatamente, e que acabe-se mesmo com esta situação de Cabo Delgado, porque se não temos, conforme havíamos dito em outros programas, temos um acordo de paz assinado entre a Renamo e o governo, mas temos outras guerras. Temos Cabo Delgado e tivemos também um pronunciamento do ministro em que pediu ajuda pela primeira vez, que também estamos a acompanhar, a pedir ajuda externa para tomar-se alguma atitude em relação a esta situação de Cabo Delgado que já está se arrastando. Olha, nós que acompanhamos as redes sociais, conseguimos perceber agora por um dos posts da Sala da Paz que acabou dando a perceber que, afinal de contas, o que acontece é ataque e ocupação do território. Isto apareceu num dos posts e é o que o cidadão reportava, os cidadãos anônimos reportavam, mas nós, como moçambicanos, ainda não tínhamos tido uma informação pelo menos oficial sobre os acontecimentos e em Cabo agora Delgado. Com este pronunciamento, tanto do Ministro da Defesa, assim como do Presidente da República, estamos a levar a sério mesmo que os moçambicanos em Cabo Delgado não estão seguros. Eu perguntava, Sônia, perguntava a Páscoa, se por estas palavras que nós ouvimos, não será um sinal de que a situação em Cabo Delgado está bastante tensa e que as Forças Armadas até este momento não têm um controle da situação? É preciso que o Estado moçambicano, os nossos compatriotas tenham meios. O que se põe em causa aqui em Moçambique é que os meios de guerra são usados nas cidades. É só sair um grupo de cidadão na cidade de Maputo a querer reivindicar qualquer tipo de situação, vamos ver todo o armamento, até os Robocops aparecem. Isso foi visto há pouco tempo na marcha contra a xenofobia que a Organização da Sociedade Civil organizou. Nós tivemos a polícia toda na estrada, mas, no entanto, quando temos que defender a soberania, o país, o cidadão, o país, porque quando se fala de ocupação, que está-se a fazer ocupação de território, para mim é grave. Mas eu levanto essa questão. Sabe-se que pode-se ir e... porque esses insurgentes, desde 2017 até 2019, são sem rosto. É isto que queremos transmitir. De onde é que essas pessoas entram?
quem são. É preciso que haja uma investigação Eu levanto profunda. a questão sobre o controle ou o descontrole na província de Cabo Delgado. Qual é a avaliação que faz com base nas palavras que ouvimos nos últimos dias? Há um descontrole total e completo com esta situação que se vive. Cabo Delgado, o povo de Cabo Delgado está vivendo um terror, principalmente a mulher. A mulher é violada e depois ela tem que tentar defender os seus filhos, as suas filhas. São as pessoas mais afetadas São as nos pessoas mais conflitos afetadas armados. porque se não são filho, é esposo, é o irmão. Então, esta situação toda, as mulheres em vários fóruns já deram um grito de socorro faz tempo e eu só espero que depois do pronunciamento tanto do ministro assim como do presidente da República, que se tome uma atitude e que venham ao público e digam o que na verdade está a acontecer, o que é que eles reivindicam, porque se for a ver município, são mortes sem roubo, são mortes em que depois... Usa-se a morte, usa-se os assassinatos para se transmitir uma mensagem ao poder. E este fenômeno todo é preciso ser acompanhado com estudos, porque Exato. Se nós formos a ver, nós já estamos numa situação de não ser, o presidente aqui sugere também que se dê uma resposta. As respostas hão de vir depois de haver uma investigação profunda. E nós já vamos muito atrasados porque é urgente. Muito bem. Páscoa, aqui a ideia de descontrole total e completo em Cabo Delgado. Não pode ser verdade. Se houvesse descontrole, e pelo discurso da Sônia há pouco, se houvesse esse descontrole, não seria Cabo Delgado, não é? Não seria localizado. Que a coisa se confina a um determinado ponto e a determinados distritos. É por esse controle que tem havido que a coisa ainda não se alastrou. E creio que este é um momento oportuno de tomar-se medidas certas para que a eliminação seja completa. E não me parece quando nós seja bom, quando nós começamos a politizar determinados assuntos. Portanto, a morte não tem cor partidária, o sofrimento não tem cor partidária nenhuma. Portanto, sofrem só moçambicanos. Quando fala de politização, este ponto que a Sônia levanta pode ser um expediente eleitoral, é isso? Sim, então não há enquadramento nenhum, porque Sua Excelência Presidente tem falado e condenado esses ataques que acontecem lá faz tempo. Não é só por ocasião do Dia das Forças Armadas. O facto de a mensagem ter tido o condão que teve, creio que estava enquadrado, portanto, no público a que se dirigia e em celebração e honra a esses soldados que têm feito muito, porque se não o fizessem, o controle, portanto, aí é que havia descontrole total, mas não é o que acontece. Temos visto o quão tem, de forma, portanto, não tão visível para qualquer um, mas pela dimensão da coisa, pelo controle que a situação tem sido tomada, que, portanto, há certa bravura por parte das nossas forças de defesa e segurança. O que nós, como moçambicanos, temos que receber esta mensagem e este comando que foi dado e aceite, porque eu percebi também os próprios generais, as próprias forças armadas receberam o comando do seu comandante em chefe e vão agir daqui em diante. Sim, senhora, vamos acompanhar e demandar resultados, digamos assim, daquilo que foi o comando do Presidente da República. Creio que o denominador comum aqui para todos nós é que a mensagem é aberta, afinal o Presidente da República efetivamente não é só o apelo à sociedade civil, porque isso ninguém pode obscurar, tem apelado, vamos ser mais unidos, vigilância, cuidado, porque essas pessoas, apesar de não ter rosto, não serem conhecidos individualmente ou como força quem são, partem das nossas casas. Portanto, o apelo à sociedade, o ativismo social em relação a este aspecto, o Presidente da República tem liderado. E achei que foi bom e são vários que concordam que tenha sido assim. De qualquer forma, este conflito iniciou, ou estes ataques iniciaram no dia 5 de outubro de 2017 a esta parte. E pelos sinais, isto é percepção, diga-se, pelos sinais que se notam, há um alastramento para alguns distritos. Começou numa zona e depois vimos o alargamento em vários distritos na província de Cabo Delgado. Isto não é um sinal de que não se está a dominar o fenômeno na província?
Não, continuo a repetir que não é sinal de falta de domínio, pelo contrário, o domínio está presente, porque creio que sabemos todos nós, quando algo de maldade não tem rosto, o seu alastramento seria mais fácil. Mas com este controle que tem sido feito, e algum invisível, porque é uma área sensível que, obviamente, nem tudo o que é a operação no terreno das Forças de Defesa e Segurança vai ser público. Mas se não houvesse esse controle cerrado, é verdade, eu presumo, a minha percepção também é de que provavelmente o país todo teria sido ocupado. O mais importante, volto a focar, é que nós nos sintamos confortável como cidadãos, que efetivamente o presidente já veio dar o seu comando, vamos controlar e demandar que se elimine definitivamente e que não haja mais nenhum, porque o que nós queremos é paz, é uma questão de indivíduo, se não tem rosto, com quem luto, quem é, onde é que está? Então, a responsabilidade não creio que seja só das Forças Armadas, dos militares, seja também de nós, sociedade civil, porque se são camuflados, se são sorrateiros, convivem conosco, nós conhecemos e como sociedade temos um papel extremamente importante. Não vamos exigir só do Presidente da República, das Forças Armadas, do Ministro da Defesa, se nós, os cidadãos, também Acha que esta é uma questão que tem que mobilizar o país todo? Exatamente, uma questão de autoestima, uma questão de país, uma questão de eu ser moçambicana e poder viver no meu país, não mais a guerra, e não porque a morte daquele é por isso que está-se a agir. Eu creio que não devia ser a nossa maneira de interpretar e principalmente falar cá de fora, porque ninguém se contenta com morte, seja lá de quem for. Bem, Sônia, está convencida, são 2 pontos, a questão de cá controle, se não houvesse controle, este fenômeno teria sido estendido além da província de Cabo Delgado. O segundo ponto, de que não há espaço aqui para que esta intervenção do presidente seja considerada um expediente eleitoral. Bom, o que nós devemos, em parte, avaliar também é o pronunciamento do cidadão em Cabo Delgado. Foi aqui dito em vários outros programas que a população de Cabo Delgado vive de medo. Não estão a conversar com os outros, porque nem sabem quem são. Têm medo até da própria polícia. Isto foi dito por alguns estudos e também neste mesmo canal, alguns analistas já abordaram sobre este assunto. E, para mim, há aqui um elemento em comum. É que estas pessoas que podiam estar a denunciar, são estas mesmo que têm medo. E de que é que elas têm medo? Por que é que elas têm medo? E isto tudo só pode ser resolvido exatamente com algum estudo, porque estas pessoas não depositam alguma confiança para elas. Nós podemos... Sônia, voltemos à questão do controle ou descontrole. Perante a colocação que a Páscoa faz, está convencida de que, de fato, há um controle das Forças Armadas da situação em Cabo Delgado? E segundo ponto, que isto não se trata de nenhum expediente político, nomeadamente a intervenção do presidente. É que é estranho, por exemplo, quando tivemos as Forças Armadas a defender, houve um ataque numa das aldeias e as Forças Armadas esteve lá, mas na saída das Forças Armadas eles foram e acabaram com as pessoas que estavam lá. Então, significa que eles não têm um controle, porque não são pessoas novas e sabem que quando nós defendemos uma aldeia não se sai na totalidade. E isto, para as comunidades vizinhas, acabou parecendo que podia haver, ou havia mais controle dos insurgentes do que das forças. Por quê? Porque em algum momento, quando elas já estavam a pensar que estavam seguras, porque tiveram a defesa naquele momento, ficaram acomodadas e que podiam dormir. Afinal, a morte estava ali, bateu a porta. Esse é um sinal para si de que a situação não está controlada. Nós só podemos ter o controle se, por exemplo, esta situação tivesse mais ou menos uns 6 meses e que agora estivéssemos a pronunciar desta forma, a dizer precisamos de intensificar, precisamos de reforçar. Este grito já foi dado, digo mais uma vez, há bastante tempo. De 2017 a agora, 2019, quase no fim, é verdade, é tarde, mas está sendo dito alguma coisa. Agora a pergunta é, será que a solução vai ser antes das eleições? Este povo quer saber se vai poder votar.
Este povo quer saber se depois das eleições, como será a vida delas, ou o que é que está a acontecer lá com os estudantes, o que é que está a acontecer lá porque houve uma altura em que as pessoas que tinham como um lugar seguro a administração iam para lá e pernoitavam no local. Mas houve uma altura em que também foi atacada lá a administração. Então, as pessoas sentem-se mais seguras até na água, onde um casal, que foi reportado há um tempo, tentou se esconder, mas acabaram morrendo afogados porque ficaram tempo a mais. Quer dizer, onde há crocodilos, parece-me que ser um lugar mais seguro do que estar em terra. Não faz muito sentido, isso é descontrole, porque nós lá temos os militares e temos as pessoas que já foram enviadas há bastante tempo. O que deve acontecer, para mim, é que se tirem os militares das cidades, que se tirem os blindados que vêm passeando nas cidades e que se faça alguma coisa em Cabo Delgado, porque já faz muito tempo que esta população não dorme, de dia tem que trabalhar e à noite tem que vigiar. Páscoa, mantém a sua posição Não, ou de alguma forma sente-se influenciada pelos elementos que a Sônia coloca? Os lugares de administração pública, nomeadamente as repartições do Estado, já não são lugares seguros. Há um ambiente de medo, de fuga, de pânico em Cabo Delgado. E essa ideia de que é preciso reforçar os meios repressivos do Estado, que estão em outras zonas, e colocá-los ao serviço em Cabo Delgado. Bem, a questão aqui não é convencer quem quer que seja. Estou a falar de uma situação real e que é conhecida. O pânico, o medo, a instabilidade, o facto de se ter mudado o dia a dia das comunidades, o desrespeito com os símbolos e instituições de soberania, portanto, são situações que já são conhecidas. Portanto, não há aqui novidade nenhuma a ser trazida neste momento. É por causa desta situação que tomou-se a medida que se tomou, ou, portanto, vai ser tomada a medida que vai ser tomada, porque aqui também é uma contrariedade. Se nós vamos ainda sentar e fazer estudos, fazer pesquisas sobre a situação, aí é que nunca mais vamos chegar a uma ação concreta, que é esta, que foi, portanto, orientada para as nossas Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O que nós devemos fazer neste momento é dar tempo portanto, aos nossos soldados e que cumpram a sua missão, que sabem fazer, principalmente no momento em que eles têm o comando como veio. Portanto, a situação é conhecida e é de lástima, preocupa qualquer um. E pior a um chefe de Estado. Portanto, preocupa todos os cidadãos. Não precisa ser, portanto, expert militar ou de outra área para perceber que a situação precisa de uma ação mais forte, mais vigorosa, que é esta que esperamos, que foi dada e publicamente já sabemos. É isso que nós vamos saber. Agora, exigir timings para uma situação que já se analisou, sabemos que é de gente que não é conhecida, que não tem rosto, é camuflada, faz ataques de forma sorrateira, não posso dizer se é amanhã ou depois da manhã. Aí é que nós estamos a ser realísticos, aí é que nós estamos a perceber o sentido de Estado que Sua Excelência o Presidente da República deu à missão aos seus soldados. Portanto, vamos dar a tempo. Se nós somos os moçambicanos, não podemos pressionar. A pressão já foi feita, de darmos a conhecer como sociedade civil que as coisas não estão bem. Esse reporte que é feito por qualquer um de nós, agrupados ou não, em voz única ou não, mas a mostrar que a situação em Cabo Delgado não é das melhores, portanto, vamos dar tempo para que as coisas aconteçam. Não podemos pressionar, porque, aliás, nem somos nós os fazedores da mudança. Vamos fazer a mudança se, como cidadã, eu começar a denunciar o tal medo. O medo, eu tenho mais medo do bandido ou de quem me vem salvar. Portanto, é esta percepção e nós assumimos que a guerra não é boa para nenhum, a desestabilização não é boa para ninguém. Então, a sociedade civil, aí é que eu apelo de nós para nós, depois deste que é feito por Sua Excelência o Presidente, que nós também façamos a nossa parte, não tenhamos medo, não me deixem morrer, se for para morrer, mas que eu tenha denunciado alguém que está a vitimizar tanto a sociedade como o país, está a ser um retrocesso numa província que achamos que devia ser de desenvolvimento com as expectativas que existem
face ao que lá existe em termos de recursos naturais. Muito bem, penso que ficaram claras aqui as vossas ideias sobre esta questão de Cabo Delgado e as intervenções relativamente aos 55 anos das Forças Armadas. Vamos passar para um outro tema que tem a ver com os acidentes de viação, que também são um outro flagelo. Se olharmos para os números, foram a principal causa de morte no primeiro semestre. Deixaram para trás a malária, o HIV-Sida e outras doenças. Os acidentes de viação, além de matar, eles deixam um grande rastro de destruição e deixam feridos, alguns graves, que nunca mais voltam à sua condição original, digamos assim. Sônia, vou assim. Nós já ouvimos falar de Política Nacional de Segurança Rodoviária, já ouvimos várias iniciativas, já reviu-se o Código de Estrada há poucos anos, já ouvimos várias intervenções ao nível da polícia, mas parecer continuar a faltar decisões arrojadas, decisões diferenciadoras que sejam capazes de alterar o flagelo que nós vemos todos os dias nas nossas estradas. A minha questão, fora os casos, no seu entendimento, o que é preciso fazer mais para que as nossas estradas deixem de ser lugares de sangue e morte? Bom, muito obrigada. É verdade, com os estudos apresentados, temos mais mortes agora para os acidentes de viação. A questão é o que fazer. O que se deve fazer é que o agente regulador deve, de certa forma, criar condições. Já foram tomadas várias medidas, como, por exemplo, para os transportes públicos interprovincial, que é garantir algum horário que se cumpra, mas mesmo assim não se garante que o transporte não tenha os problemas mecânicos que nos habituaram a notarmos. É normal, por exemplo, termos um transporte público que faça Maputo ou Maputo Cabo Delgado ou Maputo Nampula, que pelo caminho tenha N avarias. Isto significa que há fragilidade do controle nas estradas. Por outro lado, temos as nossas estradas que também conseguem ser um dos meios que levam a que as viaturas tenham uma vida muito reduzida. Quanto ao que fazer, também deve-se fazer um controle cerrado para o próprio automobilista, assim como para o peão, porque nestes acidentes... Acha que tudo resolve-se com controle, a tal fiscalização? A fiscalização deve ser mais acertada, porque nós temos épocas. Há uma altura em que o INAV acaba fazendo... Inater, perdão. Sônia, mas essas coisas nós ouvimos sempre. Controle, fiscalização, condições das vias, ouvimos todos os dias. Sim. Mas a realidade ela não muda. A questão central é este espaço entre o que se diz e o que se faz. Como é que se resolve para que... O parque automóvel em Moçambique aumentou muitíssimo. E o que deve-se fazer é haver controle mesmo. Não estamos a dizer que os carros vão à expensão, mas temos visto alguns carros a cair aos pedaços, mas estão nas estradas. E o que é que acontece com aquelas viaturas? Mas muitas dessas viaturas também têm expensão. Exato. E têm expensão por quê? Porque como é que passam com problemas mecânicos, estes mesmos problemas que, de certa forma, acabam criando luto nas estradas. Por outro lado, temos o consumo excessivo de álcool em Moçambique. E por que é que temos mais fábricas de álcool a serem abertas em Moçambique e não temos mais escolas, por exemplo, em detrimento do álcool? Mas o álcool tem problema ou é quem o consome? Quem o consome, e depois vai a viatura já embriagada e cria o acidente? Por mais que se faça, quanto mais faz-se a publicidade, quem bebe não conduz ou quem conduz não bebe, parece-me que depois de termos uns 400 ou 300, acabamos criando condições para que estas As bebidas alcoólicas são bastante acessíveis também ao bolso de qualquer um. E diferente é o preço do sumo
ou do refrigerante, e estas coisas todas contam para os acidentes, porque ainda não se fez avaliação, provavelmente não tenho nenhum estudo feito ainda, ou ainda não vi um estudo relacionado às causas principais dos vários acidentes que nós temos. O que nós temos aqui é um número de feridos, um número de acidentes, mas ainda não vi nenhum estudo que se relacione às causas que estes acidentes possam ter. E o que acontece? Nós temos mais feridos graves que se tornam inválidos, e estes mesmos feridos não têm depois alguma assistência. Nós temos que também mudar algumas políticas para a assistência às pessoas feridas, vítimas de acidentes de viação. Porque elas se tornam inválidas e elas não têm a inserção na sociedade adequada, porque para uma pessoa que tudo fazia, que é vítima, por exemplo, de alguém que acidentou pelo estado de embriaguez, e aquela pessoa, por azar, esteve onde não devia estar no momento, acaba sendo mais doloroso, porque a pessoa provavelmente não era o momento. Pensa-se assim que podia ficar inválido ou que podia ter aquela situação. Então precisamos de mudar as políticas também. Muito bem. Páscoa, concorda com os vários elementos que a Sônia aqui colocou, em particular a questão do controle, a questão da fiscalização, condições das vias de acesso, o consumo, a condução em estado de embriaguez? Acha que são estes elementos que devem ser tocados para mudar o cenário? Eu levanto essa questão porque esses elementos nós já os conhecemos. A polícia sempre que vem explicar os acidentes, excesso de velocidade e condução em estado de embriaguez, são as principais causas de acidente de viação. A minha questão é, parece que precisamos de alguma decisão arrojada, precisa-se fazer alguma coisa para se resolver a situação nas estradas. É verdade que sim. Os acidentes continuam a ser uma preocupação, embora em algum momento as estatísticas digam que há uma redução em termos de número de acidentes e suas consequências, mas que é um problema. Porque a análise que nós devemos fazer não deve ser só institucional, ao nível de leis, fiscalização, regulamentos. A nossa atitude, nós deste lado, não é? E numa situação como esta, acidente, não depende só do condutor, os transeuntes, qual é a postura que tem tido, a fiscalização em si, o quão contundente ela é para inibir que haja, qual é a nossa mudança de comportamento. É verdade que nós conhecemos, mas infelizmente o acidente é um atrás do outro. Será que é suficiente o que nós temos? Qual é o nível de implementação que nós desejamos? Um dia eu sentava e dizia, poxa, temos que sentar e fazer uma análise mais profunda de quais são os principais drivers, condutores, ou os principais elementos que levam a que o nível de acidentes e suas consequências, que são drásticas, aumente no lugar de redução, porque não é só instrumentos, controle e fiscalização que existe, mesmo a sensibilização. Portanto, temos associações da sociedade civil que têm feito o seu melhor para a educação a nível das escolas e nas principais vias de acesso, mas infelizmente os acidentes continuam. A postura nossa, eu quando vou ao volante, qual tem sido? Qual é a capacidade minha de portanto, avaliar se o meu veículo, automóvel, está em condições para entrar na estrada e, portanto, estar a conduzir e evitar acidentes. O facto de ter portanto, aumentado o nível o número de viaturas na estrada, isso é sinónimo de desenvolvimento. As pessoas começaram a ter capacidade de compra, de usufruir daquilo que é o mundo moderno, poder transportar-se com o seu veículo automóvel. As estradas também, eu acho que há um esforço muito grande que está a ser feito, mesmo em termos de sinalização, construção, inclusive, de passadeiras. Mas o que é que acontece? Quantas passadeiras são utilizadas devidamente? O investimento que é feito na construção disso tem tido retorno suficiente? Será que temos que continuar a privilegiar a educação
rodoviária? Eu creio que sim, porque o resto de leis e instrumentos existem. O país está cheio, mas não será, se calhar, o desafio de fazer implementar essas leis, esses decretos, essa infraestrutura legislativa toda que existe para alteração do comportamento, porque o homem, se ele é deixado ao seu belo prazer, sem controle, faz e desfaz. A capacidade de colocar em curso e em cumprimento obrigatório, sem desvios, essa legislação. Digo isso porque o Centro de Integridade Pública, o CIP, publicou recentemente um estudo, um trabalho feito em que concluiu que há negociatas há compras de cartas de condução diretamente no Inater, o indivíduo sem passar por uma escola de condução, com 30 a 50 mil meticais, em 2, 3 meses consegue ter uma carta de condução. Portanto, o fator corrupção, até que ponto é que ele é o elemento daí que eu levantava essa questão, o que é preciso fazer de diferente? Se é atacar, a Sônia colocava a questão do órgão regulador, o Inater, se é a própria polícia, que tem que levar a cabo a implementação desses regulamentos, se é a sociedade, mas o que se faz com essa sociedade? Aí está, o problema não são as instituições, não são as leis, é São a as postura. Pessoas. Quem é que corrompe, quem é que é corrompido? São as pessoas. Somos nós que temos que mudar de postura. Eu, quando compro uma carta de condução, qual é o objetivo? Quando compro, sei lá, qualquer facilidade que me dá a condução, será que eu estou consciente de que esta facilidade pode ser fatal? Portanto, é a postura de qualquer um, não é uma questão de leis. Nós é que temos que mudar de comportamento e saber que o trinômio prevenção, tratamento e mitigação tem os seus custos. Provavelmente o de prevenção é o menos caro, o tratamento tem elevado custo que tem, e a mitigação, olha, se eu estou de cadeiras de rodas, estar a mitigar a nova situação, portanto é mais penoso, para além do custo financeiro que isso tem. Portanto, cabe-nos a nós, não são as leis, não é nenhum fiscal. Até me pareceu, quando houve agravamento das multas, haveria, portanto, de influenciar na mudança do nosso comportamento, mas infelizmente não foi o que aconteceu ou está a acontecer. Temos que mudar nós a postura, nós Acho cidadãos, que é um desafio nós estamos lá. De mentalidades individuais. Sim, uma mentalidade e postura, tudo combinado. Mas também a educação não deve parar, principalmente ao nível das escolas. Por quê? Porque, pronto, se nós educarmos a partir do pequeno, provavelmente, quando forem crescendo até chegar à minha idade, a mentalidade e postura serão diferentes face ao comportamento na estrada. Portanto, eu vi há dias alguém com uma viatura, dessas últimas, portanto, sinais, elas já aparecem um tanto com tecnologia avançada, em que já me alerta quando estou com sono, portanto, desperta quando faz inversão de marcha e vai tocar algum objeto que possa... Já faz um alerta. Sinal. Provavelmente nós sejamos a caminhar para a era de tecnologia avançada, em que vamos comprar vírus para quem, portanto, estiver... Digo isso porque acho que, se calhar, será uma medida que vai influenciar na minha mentalidade. Se o meu nível de álcool... Portanto, o veículo vai me chamar a atenção que, olha, Páscoa, com esse nível de álcool não vale a pena sair à rua. Portanto, eu sei que há alguns que já caminham para isso e nós temos pessoas, já conhecemos, estamos a caminhar. Portanto, não digo que esta seja o caminho a seguir, mas provavelmente seja porque depende de nós, já do cidadão. Não é, creio que qualquer um que sai da rua dizer que, olha, agora hoje vou deixar tantas vidas fora de estrada ou coisa assim, não me parece que seja. E mesmo a questão e nós, os gestores de transportes públicos ou transportes privados e não privados também, portanto, temos que reforçar o tratamento, o cuidado que nós temos com as viaturas que as temos, porque se formos a ver, infelizmente, nesses desastres que dizimam vidas ao longo da via nos interprovinciais, são alguns privados. Até que ponto nós somos conscientes, como privados, na viatura, que pomos portanto, a transportar pessoas em longas distâncias, mesmo em curtas distâncias. E depois o resto é a mentalidade. Temos que mudar, porque, mais uma vez, tem a ver conosco mesmo. Quando eu fico, portanto, sem vida, quando fico prejudicada em termos de
a minha postura física. Portanto, tem a ver conosco e nós é que temos que também contribuir, não só, portanto, exigir que as instituições fortaleçam as suas leis. Sônia, esta ideia de que é preciso atacar o homem, a questão da mudança de mentalidade e as pessoas interiorizarem, e se elas mudarem, a situação muda também nas estradas. Bom, estes fenômenos estão todos interligados, não é? Nós podemos culpar o álcool, mas se fosse a fazer um estudo profundo, porque é que se consome muito álcool em Moçambique? Nós estamos num nível de pobreza em que aparentemente o consumidor acaba pensando que ao consumir o álcool vai aliviar de certa forma os seus problemas, e isto é uma falácia, e todos nós sabemos, porque consumindo o álcool, quando termina a bebedice, os problemas estão ali à espera e muitas coisas já terão agudizado em termos daquilo que nos fazia ou que os faz fugir e acabar se deleitando no álcool. Eu penso que também tem muito a ver com o próprio as políticas de comércio criado para este tipo de mantimento, que é o álcool. Se for a ver, eu não vou passar aqui a publicidade de nenhuma cervejeira, é que existe, quando sai, são elas que consomem maior parte do tempo de antena nas televisões. Por quê? Porque estas têm mais saída e têm mais consumidores. E dependendo... Mas, Sônia, se existe legislação que penaliza a quem consome álcool a um determinado nível e estiver a conduzir, é penalizado, será mesmo que o problema são as cervejeiras? A questão não é o indivíduo, não é a pessoa, e não é o cumprimento da legislação. Se as pessoas continuam a consumir álcool e a conduzir, é porque sabem que podem o fazer e que não vai acontecer nada. A acontecer, sabem como resolver. Exato. Será então, mesmo que o problema essas coisas todas estão interligadas. E a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir o problema primeiro da base. E aí, qual é o problema da base? Daquilo que, por exemplo, há televisões que estão a fazer roadblocks com a própria polícia. Se for a ver, maior parte, se não, eu vou arriscar em dizer 80% dos prevaricadores estão sempre embriagados. E isto tudo acontece por quê? Porque há facilidade de nós consumirmos o álcool. Nós não estamos a culpar, é que em Moçambique podia-se criar outras fábricas. Está-se a falar, por exemplo, da Mabor, está-se a falar, por exemplo, da fábrica de plástico. Por que não se incentiva outro tipo de comércio em Moçambique e incentiva-se mais a venda do álcool? Se for a ver a bandeira que tem, por exemplo, os municípios, chegam às barracas. E por que temos mais barracas, mais consumo de álcool? Em todas as esquinas nós temos barracas. É porque é um mercado fácil. E é fácil ainda para adquiri-lo. E eu não acredito. E com a política que nós temos do transporte, não deixa o dono da viatura, porque quer o conforto de deixar a viatura em casa para depois apanhar o transporte público. Por isso mesmo que eu disse que todas estas situações estão interligadas e é preciso atacar de fundo. Toda a cadeia. Muito bem. Páscoa, o problema está mesmo com as empresas que fabricam bebidas alcoólicas? Não me parece que seja, porque apesar de não fazer parte dos consumidores desse tipo de líquido, mas tenho visto também que a publicidade que fazem está acompanhada de um aconselhamento: beba com moderação, se beber não conduz. Então já vem esse aconselhamento a todos os que bebem. Portanto, mais uma vez, sou eu que consumi, que devo ter a mentalidade e a postura de vida de saber que, olha, já consumi o suficiente que não me dá direito a colocar-me na estrada. Não vamos agora estar a restringir ou a fazer, portanto, o mapeamento do quem é que deve, como fazer o seu negócio e criar a sua cesta de consumo diário, o consumo. Portanto, cabe a qualquer um de nós a moderar e saber beber.
e que consequências terá, porque também já vi pessoas arrependerem-se. Estavam nesse estado de embriaguez, depois do acidente, olha, as juras que fazem, mas o mal já aconteceu. Portanto, cabe-nos a nós, e o ataque à corrupção, para que não aceitemos que sejamos corrompidos, nem corromper para uma situação destas em que vamos pegar uma máquina que um dia pode ser fatal para nós próprios. Então, a sociedade tem o seu papel extremamente importante, e o setor público ou privado também, que está na área dos transportes, a melhoria das estradas, que está a acontecer, a sinalização está aí. Portanto, já dissemos que há coisas que estão a acontecer. Acho que nós é que temos que mudar, e o enfoque na educação rodoviária para as nossas crianças, a partir da creche, continuar a ser mais, portanto, visível e massificada, para que elas cresçam com essa consciência de cuidado com a estrada. Muito bem. Vamos passar então para o nosso último tema, que são as previsões de calamidades naturais. Aliás, as calamidades naturais são, digamos, cíclicas em Moçambique. Sônia, vou assim, são cíclicas, portanto, já as conhecemos. Se essa capacidade de prever significa que já sabemos o que vai acontecer. Há um plano de contingência que foi aprovado, tem um déficit ainda de 800 milhões de meticais. Vamos associar isto à Cimeira do Clima, que também é importante, porque parte dos desastres naturais que Moçambique sofre é por influência das mudanças climáticas ao nível global. Levamos este tema essencialmente porque o país ainda tem um trauma do IDAI, tem um trauma do Kenneth. Sobretudo as questões de como é que as instituições que lidam com a questão dos desastres naturais devem, desta forma, prevenir melhor, evitando menos mortes, evitando mortes, que é o ideal, minimizando impactos negativos no tecido econômico e no tecido social. Já que temos as previsões, o que fazer com elas? De forma que poupemos vidas, poupemos danos materiais. Bem, muito obrigada. Eu penso que um dos passos a seguir, o que se pode fazer, porque agora nós temos que avaliar o que fazer para a situação que se avizinha. Eu penso que é massificar mais a educação cívica, principalmente nas zonas de risco, porque não basta só fazermos campanhas de rádio ou de televisão, é preciso que o INGC crie condições para que estes agentes vão ao terreno e que se retire, que seja compulsivamente mesmo as pessoas que vivem nas zonas de risco. Porque nós sabemos que algumas famílias, muitas vezes, por ser zona de produção, acabam ficando nas zonas de risco e depois acaba encarecido mesmo para o Estado. É preciso que se faça agora. E retirar estas pessoas, não basta que se crie uma zona específica, é preciso que se crie condições reais de onde essas pessoas vão ficar e que se dê algum incentivo, como por exemplo, se for a construir, porque eles vivem, são humildes, são pobres, eles vivem mesmo com casas precárias. Se for-se a fazer algum estudo e se faça uma construção de incentivo para que estas pessoas saiam daquelas zonas, eu acredito que seria mesmo benéfico para estas famílias, porque, de certa forma, para estas pessoas que vivem na zona de risco, é mesmo porque não têm onde viver e tem aquela situação, para eles, aquela bicicleta, aquele cabrito que tem é importante porque é um meio de sustentabilidade. Então, deve haver mais educação cívica e no terreno e que se faça um estudo real das zonas que vão ser afetadas diretamente, porque depois desses 2 ciclones fala-se muito de Sofala e Manica. Então, com estes ciclones que já tiveram antes, pode ser... Essas províncias forem afetadas, ficam ainda mais arrasadas. Exato. Muito bem. Páscoa, levanto a mesma questão. A previsão de desastres naturais. O que fazer para que este fantasma do IDAI, do Kenneth, ele não seja reconvocado?
infelizmente tivemos o que tivemos, é lamentável e pronto, estão criadas as condições para que se retome a vida dos que foram afetados, tanto como pessoas, como famílias, ao nível social e econômico. A previsão, eu creio que se nós formos acompanhando de ano para ano, a capacidade de previsão tem sido crescente e reforçada, inclusive em termos de prognóstico daquilo que vai ser o tempo nos próximos dias ou períodos, tem sido mais apurada e consequente com o que depois acontece no terreno. Então, creio que esse esforço de aprimoramento da previsibilidade dos acontecimentos que está a acontecer no nosso Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, que auguramos que aconteça futuramente e minimize, portanto, qualquer que seja o efeito dessas calamidades naturais. Mas, evidentemente, temos que assumir que, por mais que a gente faça a previsão de um ciclone que vai acontecer daqui a 1 ano, 6 meses ou daqui a 1 mês, a dimensão do mesmo não vamos ser capazes de o ter até que ele aconteça. O nível de devastação, portanto, só será conhecido quando, mesmo sabendo a que velocidade ele virá. Portanto, eu creio que é mais uma vez aqui. Eu felizmente, também nesta área estive envolvida em alguns casos, conheço algumas zonas afetadas, já não deste ciclone, dos ciclones anteriores, ou outro tipo de calamidade natural, que é o fator humano. A questão de transferir, já houve várias vezes que se transferiu de zonas baixas, de zonas perigosas. Em alguns sítios até tem lá uma inscrição, portanto, posta. Proibido construir, exatamente. Mas mesmo assim mas as pessoas implantam as suas infraestruturas. Implantamos lá. E não porque os lugares para onde são reassentados ou transferidos, portanto, não tenham condições, porque as condições vão sendo criadas. Porque, inclusive, nessa zona proibida, quando vão para lá, não existe condição nenhuma, senão uma baixa, por exemplo, com água que eu possa produzir arroz. Mas para a habitação não existe. É mais ou menos, mais uma vez, o fator humano. Nós devemos ter consciente que este dano, que este ciclone, quando vier, portanto, vai devastar a minha vida e acatar com aquilo que são as instruções, portanto, do Estado. E ouvindo aquilo que foi a Cimeira dos Estados Unidos, achei que fiquei também não só mobilizada como cidadã nacional, como moçambicana e com instituições que estão lá a participar, mas pelo facto de nós termos tido este desastre há pouco tempo, ter levado a uma maior consciência ao tipo de, portanto, alinhar ao tipo de ajuda, ao tipo de necessidade, de capacidade que nós precisamos para fazer frente a futuros eventos desta natureza. Portanto, creio que foi bom, os consensos que foram alcançados, ainda há muito que fazer para, depois de vermos daqui, tanto para o resgate, para prevenir, para tratar, até para mitigar depois disso acontecer. Portanto, vamos continuar a apostar na capacidade e também apostar na sensibilização das comunidades. Se não dá para viver, não vale a pena experimentar até o de as pessoas, enfim, perderem a vida. Exatamente. Muito obrigado, Páscoa Atemba, muito obrigado, Sônia Mboa, pela vossa participação aqui no programa Opinião do Feminino. Caro telespectador que nos acompanhou, o programa termina por aqui. O nosso obrigado e até a próxima quinta-feira.